E aí, Novatins, é muito bom ter você aqui nessa programação online. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através das músicas, da mensagem, da nossa peça. E nesse momento, com muita alegria, eu quero que você fique de pé onde você estiver aí para cantar esse nosso Deus, nos alegrarmos com essas músicas maravilhosas. Vamos com tudo, Novatins! As algemas se quebraram, consumado foi na cruz. Hoje vivo em liberdade, meu Jesus me libertou. Jesus me libertou. Nada vai me segurar, nada vai me abalar. Meu Jesus me libertou, eu livre sou. Eu te louvarei, com minha vida louvarei. Por onde quer que eu andar, a vitória é do Senhor. Tua graça me salvou, meu coração agradecido, meu Jesus me libertou. Nada vai me segurar, nada vai me abalar. Meu Jesus me libertou, eu livre sou. Eu te louvarei, com minha vida louvarei. Por onde quer que eu andar, a vitória é do Senhor. Eu te louvarei, com minha vida louvarei. Por onde quer que eu andar, a vitória é do Senhor. Me libertou. Livre sou, meu Jesus venceu por mim. 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 E aí, Novatins, tudo bem? O nome da nossa brincadeira de hoje é 95%. Eu tô aqui com os nossos convidados, homens e mulheres. Vocês podem se apresentar, por favor? Meu nome é Cauana e eu sou do GA Daiana. Perfeito. Meu nome é Clara, eu sou do GA Daiana Ximenes. Legal. E os meninos?
Meu nome é Felipe, eu sou do GA do Tio Léo. Meu nome é Marcelo, sou do GA do Jean. Show! Agora eu vou explicar pra vocês como vai funcionar a nossa brincadeira. Produção, coloca na tela o nosso quadro, por favor. Nós temos aqui 5 categorias, sendo que cada categoria tem 5 respostas que 95% das pessoas dão. Quando se fala em mulheres de Gênesis, 95% das pessoas dão respostas que estão aí, beleza? Cada acerto que vocês tiverem, vocês vão ganhar um ponto. Quem completar 10 pontos primeiro, vence a nossa brincadeira de hoje. Bem simples. E o vencedor vai levar para casa essa caixa de chocolate maravilhosa. Entendido? Então, podemos começar? Vamos lá. Produção, coloca na tela. Começando com as meninas. Mulheres de Gênesis. Eva. Eva. Será que tem Eva? Tem Eva, certo. Vamos lá, meninos. Raquel. Raquel. Será que tem Raquel? Tem Raquel. Vai, meninas. Sara. Sara. Tem Sara? Tem Sara também. Rapaz, estão arrebentando. Bora, meninos. Miriam. Miriam. Será que tem Miriam? Não, não tem Miriam. Mulheres de Gênesis. Vamos lá, meninas. Vocês conseguem? Mulheres de Gênesis. Vamos passar pros meninos. E aí, meninos, tem alguma? Mulheres de Gênesis? Não lembro de nenhuma. Meninas, lembraram de algum? Não. Então, vamos passar para nossa próxima categoria. Vamos lá. A categoria é o seguinte. Nomes masculinos com a letra J, que começam com a letra J. Parou aonde? As meninas, né? Então é os meninos. Vamos lá, meninos. João. João, será que tem João? Tem João, certo. Vai, meninas. Jó. Jó, será que tem Jó? Tem Jó também. Jonas. Jonas, será que tem Jonas? Não, não tem Jonas. Vamos lá, meninas. José. José? Tem José também. Josué. Josué? Tem Josué? Não, não tem Josué. Jeremias. Jeremias, será que tem Jeremias? Também não. Jonatas. Jonatas? Tem Jonatas? Não, não tem Jonatas. Vamos lá, meninas. Só faltam 2. Nada? Jesus. Jesus, será que tem Jesus? Certa resposta, tem Jesus. E aí, meninos, alguma? Só falta uma. Jonas. Jonas já foi. Bora, pensa. Nomes masculinos que começam com J. Jeroboão. Jeroboão? Rapaz, não tem Jeroboão. E aí, meninas? Nada? Então vamos para a próxima categoria. E a categoria é o seguinte: pragas do Egito. Com vocês, meninos. Pragas do Egito. Enxame de gafanhoto. Será que tem enxame de gafanhotos? Certo, tem enxame de gafanhotos. Vamos lá, meninas. Sapo. Sapo? Tem também sapo. São as rãs, né? Vai, meninos. Lago de sangue. Lago de sangue? Tem também. Vamos, meninas. Piolho. Piolhos? Não, não tem piolhos, só faltam 2. Anjo da morte. Anjo da morte? Tem anjo da morte, que é a morte dos primogênitos, certo? Vamos lá, meninas, só falta 1. Será que vocês vão conseguir? Vamos lá, tô sendo por vocês, hein? Dos 10, vocês já acertaram 4. Vocês ainda tem 6 opções aí de pragas. Lembra de alguma? Meninos, Feridas. feridas? Feridas purulentas, tem? Não, não tem também. Meninas, meninos, Lepra. lepra? Acho que lepra nem é uma praga do Egito. Não? Então vamos para a próxima categoria. E a categoria é o seguinte: Juízes de Israel. Começa com vocês, meninas. Nada? Meninos? Ruth. Não, não é Ruth. E aí, meninas? Lembraram de algum? Vamos para nossa próxima categoria. E a categoria é o seguinte: Reis da Bíblia. Começando com vocês, meninos. Davi. Reis da Bíblia. Será que tem Davi? Tem Davi, certo! E vocês, meninas, vamos lá. Reis da Bíblia. Até agora, nossa pontuação está empatada. Alguma menina? Reis da Bíblia. Saul. Saul. Será que tem Saul? Tem Saul, certo! Salomão. Salomão. Tem Salomão também. E aí, meninas? Reis da Bíblia. Nada? Eita, deu branco. E vocês, meninos? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Não, não tem Nabucodonosor. Meninas, lembraram de algum? Nada, meninos. Então, produção, tá quanto? Tá empate, né? 7-7. Deu empate nessa brincadeira, então os dois vão ganhar chocolate. Até a próxima. Tchau. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. A Bíblia nos conta histórias fantásticas e emocionantes. Prepare o seu coração para essa história que eu vou contar para vocês agora. Muito tempo se passou após a vida de José. Ele, seus irmãos, filhos e netos morreram junto com aquela geração que havia saído de Canaã. Ou seja, nenhuma pessoa conhecia a terra prometida. Os israelitas estavam morando no Egito e eram férteis. Tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram a terra do Egito. O novo faraó não sabia nada sobre José e odiava o povo. Ele temia que crescessem tanto e se tornassem mais fortes que os egípcios. Então o faraó sujeitou os israelitas a uma cruel escravidão. Só que quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos eles se tornavam. E o faraó teve um plano diabólico. Ele mandou chamar as duas parteiras mais influentes, chamadas Sifrá e Puá, e ordenou a elas que matassem todo bebê menino que nascesse das hebreias. Mas as parteiras Sifrá e Puá não obedeceram à ordem do faraó. Elas temiam mais a Deus do que ao faraó e preservaram vivos os bebês. Nessa loucura total, entra em cena um casal muito especial, chamados Anrão e Joquebede, ambos da tribo de Levi. Eles tiveram um filho nessa época e ele foi chamado de Moisés. Tadinho de Moisés. Nasceu no período em que todas essas coisas estavam acontecendo. O coitado já nasceu correndo risco de vida. Será que esse é o fim da vida de Moisés? Sua mãe, vendo que Moisés era uma criança muito bonita, tomou uma decisão e escondeu o menino por 3 meses. Quando ela já não podia escondê-lo, sua mãe pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e com betume. Ela colocou nele o menino e deixou o cesto à margem do rio Nilo.
E agora, será que esse é o fim de Moisés? Só que aparece nessa história uma menina adolescente e super esperta numa missão impossível. Ela se chamava Miriam, irmã de Moisés, e ela ficou observando o cesto de longe no Nilo para ver o que aconteceria com ele. A filha do faraó estava lá à beira do rio Nilo tomando banho quando ela viu o cesto. Ela pediu para sua serva pegá-lo. Quando ela abriu o cesto, ela viu que era um bebê hebreu. Ela sabia que era hebreu por causa da circuncisão do garoto. A irmã do menino, que era novatinha, super esperta, aproximou-se como quem não queria nada e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. Miriam foi muito inteligente. Ela correu e foi chamar Joquebede, a própria mãe de Moisés. Olha a reviravolta. Olha só, a sua idade e circunstâncias não limitam o plano de Deus para sua vida. E também não te impede de saber o que Deus quer e nem de obedecer. A filha do faraó, então, entregou o bebê para Joquebede e ela ainda recebeu um pagamento para amamentar o seu próprio filho. Adolescente, o plano de Deus para Moisés era perfeito. Ele não deixou que Moisés fosse morto quando bebê, e a sua própria mãe Joquebede teve a oportunidade de ficar mais tempo para criar e ensinar Moisés sobre as verdades de Deus. Moisés então cresceu no palácio do faraó. Ele fazia parte da família real. Ele podia ser o todo-poderoso faraó um dia. Ele podia ter todo o esplendor do Egito, todo o poder, toda a glória de ser o líder da maior nação daquela época. Mas em algum momento da sua vida, Moisés fez uma decisão radical. Pela fé, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó. Moisés rejeitou todas essas coisas, toda comida, vinho, mulheres elegantes, sexo fácil, tesouro, ouro, joias, roupas, carruagens. Moisés fez uma decisão radical, mesmo no meio das facilidades do Egito. Onde será que essa decisão irá levá-lo? Os anos se passaram e ao completar 40 anos, uma coisa terrível aconteceu. Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ele observou a vida dura que eles levavam. Ao ver um deles sendo espancado por um egípcio, ele saiu em defesa do israelita e o vingou, matando o egípcio e o escondendo na areia. O faraó ficou sabendo disso e tentou matá-lo, mas, mais uma vez, Deus o preservou e Moisés fugiu para o deserto. Nossa, quanta coisa já aconteceu na vida desse Moisés. Lá no deserto, certo dia, algo curioso aconteceu. Ele estava andando lá de boa, quando ele viu uma sarça que pegava fogo. Mas o fogo não se consumia. Esse fogo se sustentava sozinho. Ele não dependia de combustível. Que estranho. Ele chegou perto e uma coisa mais estranha ainda aconteceu. Uma voz chamou o nome dele. Moisés, Moisés, tire suas sandálias, porque você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Conheço a dor do meu povo no Egito. Vim livrá-los e tirá-los, e levá-los para uma terra boa. E você, Moisés, vai libertá-los. Moisés então pergunta ao Senhor: quem sou eu para fazer essa tarefa? E Deus responde: eu estarei com você. Não seria a mão de Moisés, e sim a forte mão de Deus que libertaria Israel. Nem o rei mais poderoso, nem Satanás e seus demônios podem destruir os planos de Deus. O faraó achava que estava no controle, mas Deus mostrou que ele estava muito errado. Moisés, pela fé, escolheu ser chamado filho de Deus e não filho do faraó, porque ele confiava nas promessas e nos planos que Deus tinha para a vida dele, mesmo que as coisas ao seu redor estivessem dando errado. Mas, novatins, essa história não acaba por aqui. Aguente e você verá o que o fruto dessa decisão de obediência e fé levou à vida de Moisés. Esse foi mais um Bíblia Narrada. Até a próxima.
nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Fala, Nova Teens! Hoje nós vamos começar uma série de mensagens falando sobre a vida de Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento. Eu tenho certeza que Deus vai te ensinar muito através da vida desse grande personagem, através desse grande líder. Eu tenho certeza que as lições que nós iremos aprender nessas próximas semanas, Deus vai utilizar para transformar a sua vida. Quem era Moisés? A Bíblia diz que ele foi o líder escolhido por Deus para libertar os israelitas que estavam escravos no Egito. A Bíblia diz que ele era um levita, ou seja, da tribo de Levi. Seus pais se chamavam Anrão e Joquebede, no caso o pai Anrão e a sua mãe Joquebede. Os seus irmãos eram Arão e Miriam. A Bíblia diz que ele nasceu de pais israelitas, mas ele foi adotado pela filha de Faraó do Egito, onde ele recebeu toda uma educação, toda uma instrução egípcia. A Bíblia diz que Moisés foi um dos maiores profetas que a nação de Israel já teve. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, diz bem assim: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Face a face aqui no sentido de intimidade, amizade, proximidade com Deus. Foi Moisés também que escreveu o Pentateuco, que significa 5 volumes, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Moisés também tornou-se um grande homem de Deus numa época de transição da história. Quando veio o chamado divino para se tornar o líder da nação de Israel e tirar o povo da escravidão, Moisés aceitou.
A Bíblia diz que o mesmo teve medo, se achou incapaz, mas acabou aceitando o chamado. Isso aqui já nos ensina uma coisa bem interessante, que sentimento de incapacidade, às vezes quando Deus te der uma missão, você vai ter esse sentimento de incapacidade, você não vai se sentir pronto para aquela missão, mas Deus, se Ele te chamou, Ele vai te respaldar. Se Deus te chamar para uma missão, pode ter certeza que Ele vai te dar os recursos para que você conclua essa missão. O mesmo acontece nos nossos dias. Hoje Deus continua buscando homens, mulheres, meninos e meninas. Ele está buscando adolescentes que, apesar das suas fraquezas, das suas dificuldades, vão se tornar uma ferramenta poderosa na mão do Senhor. 2 Crônicas 16:9 diz bem assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então se prepare, porque eu tenho certeza que Deus vai te falar muito através da vida de Moisés. Bom, a história de Moisés começa no livro de Êxodo, que significa saída, partir, ir embora, popularmente conhecido no seu bairro como vaza, sai fora. E qual é o contexto histórico? A Bíblia diz que Jacó ele tinha 12 filhos, e um desses filhos era um jovem chamado José, que era um sonhador, que por causa dos seus sonhos, a Bíblia diz que seus irmãos o invejaram e o venderam como escravo. Ele acaba parando no Egito, e de escravo ele se torna o segundo homem em importância. Seus irmãos, que o tinham vendido como escravo, sofrem por causa de uma fome que assolou ali toda a região de Canaã. Eles decidem ir ao Egito buscar mantimento. José, acaba se revelando para eles, como você conhece a história, eu estou resumindo aqui. E José pede para eles migrarem para o Egito, irem para lá, porque ele era uma pessoa muito bem vista, ele tinha muita influência, ele era uma pessoa muito amada no Egito, porque acabou elaborando um plano para salvar toda a população mundial naquela época. Então Jacó, seus filhos e seus parentes migram para o Egito, um total aproximadamente de 70 pessoas. Em Êxodo capítulo 1, começa a contar essa história. A Bíblia diz que com o passar do tempo, o faraó, que tinha admiração por José, morre. A Bíblia diz que toda aquela geração também de José morre. E os israelitas, que eram 70 pessoas, começam a se multiplicar no Egito. Eles enchem o país. E a Bíblia diz que apareceu um outro faraó, um outro rei que não conhecia José. E ele decidiu agir com astúcia. Ele elaborou um plano para que eles pudessem escravizar os israelitas, de modo que eles não se juntassem com os inimigos. Como os israelitas começaram a se multiplicar, Faraó ficou com medo de que um dia eles pudessem se juntar com os inimigos do Egito e derrotar a nação do Egito. Então eles decidiram oprimir os israelitas, fazer deles escravos. Colocaram sobre ele capatazes que faziam a vida dos israelitas ser um verdadeiro inferno. Inclusive, foram os israelitas que fizeram grandes construções no Egito. A Bíblia até cita duas cidades chamadas Pitom e Ramsés, que foram os israelitas que construíram. Mas a Bíblia diz que quanto mais eles eram perseguidos, mais eles eram oprimidos, mais se multiplicavam. Então o rei mandou chamar as duas parteiras, Sifrá e Puá, e disse para elas, quando nascesse um menino dos hebreus, ela matasse os meninos e deixar as meninas. Faraó deu uma ordem direta: olha, matem todos os meninos que nascerem, e deixe viver as meninas. A Bíblia fala que elas temeram, não obedeceram à ordem do rei e deixaram os meninos vivos. Faraó chama elas dão uma resposta bem interessante para disfarçar sua verdadeira intenção, O fato de elas deixarem os meninos vivos foi porque elas temeram ao Senhor Deus. Então Faraó fica indignado e manda jogar no Nilo todos os meninos. A primeira lição que nós queremos aprender aqui com a vida de Moisés, para você adolescente, essa lição é muito importante, eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde você vai passar por uma situação dessa, é o seguinte: nunca tenha medo de obedecer a Deus. Essas duas parteiras, Sifrá e Puá, enfrentaram um dilema: matar os bebês e cumprir a ordem de Faraó, obedecer a Deus e suportar as consequências. O que motivaria você? Fé ou medo? Será que naquele momento ali você seria pressionado a violar uma convicção que você tem? Será que você seria pressionado a desobedecer a Deus por querer agradar a um homem? O que você faria, Nova Teens?
Essas mulheres, essas parteiras, sempre obedeciam a Faraó. Elas cumpriam sempre as suas ordens. Mas ao invés de fazer o que sempre naturalmente faziam, elas decidiram ser fiel ao Senhor, decidiram ser fiéis a Deus. E mesmo com medo de serem mortas, elas fizeram aquilo que era correto. Êxodo capítulo 1, versículo 17, diz bem assim: todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens dos reis, deixando viver os meninos. Como eu já falei em algumas outras mensagens, Deus detesta a desobediência ao pai, à mãe ou alguma autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Mas também Deus detesta a desobediência a Ele. Você não agrada a Deus quando faz coisas que não gosta, só porque sofre pressão ou porque tem medo de ser punido. Não tenha medo de obedecer a Deus, Novatins. Se Deus está mandando você fazer algo, por mais que você seja pressionado, faça aquilo que é correto. Deixa eu dar alguns exemplos práticos aqui. Você e seus amigos marcam para assistir um filme. Por exemplo, vocês marcam para assistir um filme e no meio daquele filme começa a aparecer algumas cenas questionáveis. Você começa a ver coisas ali que você sabe que não vai ser boa para sua mente. Você já entendeu através da palavra de Deus que você deve guardar os seus olhos, que aquilo que você vê com os olhos enche a sua mente, influencia as suas emoções e determina o seu comportamento. Naquele momento você sabe que aquele filme, aquelas imagens são inapropriadas para você. O que você deveria fazer? Você sabe o que você deveria fazer, porque o Espírito Santo está te incomodando. Você deveria sair e dizer: amigos, eu não posso mais assistir esse filme. Isso viola algumas convicções que eu tenho. Mas às vezes você, por medo de pressão, de as pessoas taxarem você de santão, de dizer que você é muito corretinho, você acaba cedendo. E assiste um filme mesmo sabendo que aquele filme tem cenas erradas. Um outro exemplo. Um garoto, né, uma garota se interessa por você. E começa a mandar mensagens, dar recadinho por outras pessoas. Só que você não quer magoar. E essa pessoa começa a ficar, né, mais agressiva, ela começa a pegar mais pesado, mandar umas mensagens provocantes para você. E você já sabe que Deus quer de você pureza, quer que você viva uma vida em obediência, quer que você espere o tempo correto para namorar, ou o casamento para fazer sexo. Naquele momento você sabe que deve fugir, mas ao mesmo tempo você, dominado pelaquela pressão, você quer agradar essa pessoa. Adolescente, nunca tenha medo de obedecer a Deus. Nunca tenha medo de fazer aquilo que Deus manda na sua palavra. Outro exemplo, você está num grupo de WhatsApp e naquele grupo ali só postam besteira, só falam besteira. Palavrões, palavras de baixo nível, imagens indecentes, você sabe que você deveria sair daquele grupo. Mas se você sair, as pessoas vão pegar no seu pé e você fica com medo e você cede à pressão. Ei, deixa eu falar uma coisa, não tenha medo de fazer aquilo que é correto, não haja pela pressão. Daniel, ele foi para a cova porque decidiu agir por fé. José foi para a cadeia porque decidiu agir por fé. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha porque decidiram agir por fé. Não tenha medo, tenha fé. Sua lealdade a Deus deve vir em primeiro lugar. Coloque sempre a Deus em primeiro lugar. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 1:10. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. A sua resposta, adolescente, quando você for pressionado a fazer alguma coisa errada, alguma coisa que viola os seus princípios, deve ser a resposta que Pedro deu para os fariseus. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então essas parteiras, Sifrá e Puá, correram o risco de serem mortas por desobedecer a Faraó, mas decidiram fazer a coisa correta. Ora essa oração aqui comigo, adolescente. Feche os seus olhos aí onde você está e diga bem assim, ó: Deus, me ajude sempre a te obedecer. Não deixe que o medo me impeça de fazer algo importante para ti. Eu quero viver por fé e não por medo e não pelas minhas emoções. Então, não tenha medo de obedecer a Deus. Continuando a história, a Bíblia diz que um homem da tribo de Levi, se casou com uma mulher da mesma tribo, Joquebede. E a Bíblia diz que eles tiveram um bebê muito bonito. Esconderam ele por 3 meses. Quem era esse bebê? Moisés. E quando eles não podiam mais esconder esse bebê, a sua mãe pegou um cesto de junco, vedou com piche, com betume, e deixou esse cesto à margem do Nilo. E a irmã de Moisés ficou observando de longe para ver o que aconteceria. A filha de Faraó
você conhece a história, ela desceu o Nilo para tomar banho e acabou encontrando o menino. Ela abriu o cesto, né, e viu que o menino que estava chorando era um menino dos hebreus, possivelmente por causa da sua circuncisão. Então Miriam se aproxima e pergunta se a filha de Faraó quer que ela chame uma mulher hebreia para amamentar a criança. Ela diz que sim. Então Miriam foi chamar quem? A mãe do menino, Joquebede. Será que Miriam é esperta? Então a filha de Faraó dá uma recomendação para Joquebede, diz bem assim, ó, leve esse menino, amamente-o para mim e eu vou te pagar. E a Bíblia diz que o menino cresceu, né, e ela levou a filha de Faraó, que passou a criá-lo e chamou ele de Moisés. O que significa Moisés? Tirado das águas. Adolescente, uma lição importante que nós queremos aprender aqui. Um adolescente pode sim fazer a diferença. Paulo dá uma recomendação para Timóteo muito interessante. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz bem assim, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Deixa eu falar uma coisa bem interessante aqui para você. Adolescentes podem fazer a diferença a despeito da sua idade, gênero, cor de pele, se são ou não de famílias estabilizadas, destruídas. Adolescentes podem fazer a diferença. Os estudiosos dizem que Miriam possivelmente era uma adolescente quando ela protegeu o bebê Moisés. O Nilo era um lugar perigoso, tinha aqueles crocodilos, e ela tomou uma decisão de coragem mesmo assim. Ela poderia ser facilmente morta por estar protegendo um bebê que Faraó tinha mandado matar. Mas Miriam, ela foi fiel à sua família, ela foi esperta a oferecer a sua mãe para cuidar de Moisés, para ser a ama de Moisés. O pensamento rápido de Miriam não somente salvou Moisés, como também uma nação inteira. Por quê? Porque Moisés seria aquele que um dia conduziria os escravos hebreus até a entrada de Canaã. Então, esse ato de fé de Miriam, o fato de Miriam decidir dizer bem assim, cara, eu vou salvar Moisés, eu vou fazer a diferença para esse bebê. Ela não tinha noção, mas esse ato de fidelidade dela salvou uma nação inteira. Eu acredito que ainda hoje Deus pode usar adolescentes que vão fazer a diferença nesse mundo. Eu acredito que Deus pode levantar alguns adolescentes que não vão ter medo de demonstrar suas convicções e vão ser instrumentos de Deus. Adolescentes que vão, através da sua vida, fazer Cristo ser glorificado. Que vão ser diferentes do mundo, como a Bíblia fala em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vivam como as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Adolescente, nós estamos precisando de mais adolescentes que façam a diferença. Adolescentes que vão renunciar a esse mundo de impiedade. Adolescentes que, mesmo sendo pressionados, não vão ceder nas suas convicções. Adolescentes que vão ser sal e luz. Adolescentes que vão viver vidas tão limpas, vidas tão santas, vidas tão verdadeiras. Adolescentes que vão viver uma fé tão genuína que as pessoas vão querer seguir ao Jesus que elas seguem. Adolescentes podem fazer a diferença, sim. Esse mundo já tem muitas trevas, adolescente. Esse mundo já é um lugar muito escuro. E adivinha com quem Deus está contando para fazer a diferença? Com você. Adolescentes que vão ser fiéis, mesmo vivendo em um mundo perverso, que não importa o preço que eles paguem, eles vão permanecer obedientes e fiéis a Deus. Adolescentes como alguns adolescentes do Nova Tins que eu conheço, adolescentes que se recusaram a fazer um determinado trabalho de aula porque o professor passou um livro cheio de imagens indecentes e imorais. Como uma menina dentro de sala de aula que uma vez a professora passou um vídeo, que era um vídeo onde tinha muita indecência, muita imoralidade, muita pornografia, ela teve que se levantar de sala de aula. Adolescente que, como eu conheci algumas semanas atrás, ela decidiu liberar perdão para aquele pai que a abandonou, para aquele pai que tanto a machucou, porque ela queria agradar o coração de Deus. Adolescente que não tem medo de defender as suas convicções. Como é que você pode fazer a diferença, adolescente? Deixa eu dar alguns exemplos bem interessantes. Como é que você pode fazer a diferença aqui no Nova Teens? Quando você ora por uma pessoa que está passando por dificuldade, você conhece alguém
no ministério de adolescentes que está passando por dificuldade, que tal você orar por essa pessoa? Você pode fazer a diferença quando você conhece uma pessoa nova, uma pessoa que talvez é muito tímida, você chega lá, conversa, conhece, derrama o amor de Cristo na vida daquela pessoa. Você pode fazer a diferença quando você se aproxima de alguém que está com dificuldade de relacionamento, você sabe que uma determinada pessoa tem uma necessidade, você vai lá, ajuda essa pessoa. Como é que você pode fazer a diferença na escola? Quando você convida os seus amigos para vir para o Nova Teens, quando você diz que não vai colar, mesmo quando você está precisando daquela nota, porque você quer honrar a Deus com a sua vida, você quer ser honesto. Quando você respeita seu professor, você não aceita que falem mal dele. O pessoal está ali naquele grupinho, naquela patota, falando mal do seu professor e você sabe que ele é uma autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. Você não aceita que as pessoas falem mal daquele professor. Quando você dá um bom testemunho, você não revida mal com mal, você não apelida aquelas pessoas que te apelidam, você não paga mal com mal. E as pessoas vão ver que você tem uma convicção genuína, uma fé verdadeira. Quando você diz que não vai para uma determinada festa, porque você sabe que lá naquela festa vai rolar drogas, bebidas, danças e músicas sensuais, você diz, não, eu me recuso a participar dessa festa. E você se mantém íntegro. Adolescente, todo mundo respeita uma pessoa que tem convicção. Mas se você ceder naquilo que você diz que acredita, as pessoas não vão levar a sua fé a sério. Como é que você pode fazer a diferença na sua casa? Você pode fazer a diferença na sua casa sendo um filho obediente. Quando seu pai pede para você, de repente, lavar a louça, jogar o lixo, ou passar o pano, lavar o banheiro, você faz. Você agradece o seu pai e sua mãe pelas tarefas que eles fazem, pela comida, pelo fato de ele te levar na escola, pagar uma escola para você. Como é que você pode fazer a diferença na sua casa? Você vai viver ali para Jesus tão intensamente que você vai começar a tocar no coração do seu pai e da sua mãe e eles vão querer conhecer o Deus que você conhece. Então, não importa a sua idade, se você se colocar à disposição de Deus, pode ter certeza que Deus vai usar a sua vida. Miriam, ela aceitou o chamado para ajudar alguém que estava em necessidade. Você também, de repente, pode fazer a diferença transmitindo a sua fé para um parente ou para um amigo. Você pode falar do amor de Cristo para uma pessoa, ou talvez resgatar alguém que está em perigo. Quando você se deixa ser usado por Deus, quando você diz que quer fazer diferença, pode ter certeza que Deus ele vai te usar. Nós nunca sabemos os resultados quando somos fiéis a Deus. Miriam se colocou ali à disposição de Deus para salvar um bebezinho. E esse bebezinho era Moisés. Para falar a verdade, ela salvou a nação inteira. Então, adolescentes podem sim fazer a diferença. Ora essa oração comigo aqui, adolescente. Ore aí comigo aí da sua casa. Diga assim, Deus, me dê coragem e sabedoria para falar de ti quando tiver oportunidade. Olha isso aí. Eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida. Continuando a história, Êxodo capítulo 2, do versículo de 11 a 25, a Bíblia diz que certo dia, sendo Moisés ele já adulto, ele foi lá foi dar uma volta no Egito para ver como é que os seus irmãos passavam. E ele descobriu que os seus irmãos, os israelitas, eram escravos. Então ele viu ali um egípcio, né, espancando o hebreu. A Bíblia diz que Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, tomou uma decisão precipitada, mas não olhou para cima. E ele foi lá, matou o egípcio e escondeu o corpo dele na areia. No outro dia, ele vê dois hebreus brigando, ele tenta intervir ali, mas o hebreu retruca. Diz bem assim, olha, quem colocou você juiz sobre nós? Você quer nos matar como matou o egípcio? Moisés sabia que ele ia ser descoberto. Faraó soube disso e queria matar Moisés, então a Bíblia diz que ele fugiu lá para o deserto de Midian. E a Bíblia diz que o sacerdote de Midian, né, no caso Jetro, também conhecido como Reuel, ele tinha 7 filhas. E elas foram buscar, né, água em um poço próximo dali. Outros pastores, quando viram aquelas mulheres, tentaram expulsar aquelas mulheres, mas Moisés interveio, né, e ajudou essas mulheres. Elas voltaram, contaram para os pais, o pai ficou interessado, né, em saber quem era esse homem, mandaram convidar Moisés, e a Bíblia diz que Moisés concorda a viver ali na casa de Jetro, Reuel, dá uma das suas filhas para Moisés casar, e essa filha se chamava Zípora, e com ela ele tem o primeiro filho chamado Gerson. A terceira lição que nós queremos, né, aprender
aqui adolescente, vale a pena desistir de algo por amor a Deus. Vale a pena desistir de algo por amor a Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, a Bíblia diz que quando Moisés ele pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, ele já estava aqui aproximadamente com 80 anos de idade. Um dia a Bíblia diz que ele levou, né, o rebanho para o Horebe, também conhecido como Monte Sinai. E a Bíblia fala que ali, né, Deus fez uma aparição para ele. Existia uma sarça ali que a Bíblia fala que tocava fogo e não se consumia. E ele disse que ele viu aquilo ali, Moisés ficou impressionado, ele decidiu se aproximar da sarça. Quando Deus percebeu que Moisés estava se aproximando dele, para falar a verdade, era Deus que estava sendo manifestado ali naquela sarça, ele chamou Moisés, Moisés. Ele disse, eis-me aqui. E Deus fala para Moisés, tire a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Deixa eu fazer uma reflexão sobre esse ponto bem interessante, adolescente, para a sua vida, para você nunca esquecer disso. Na opinião de seus amigos e parentes, Moisés aparentemente tomou a decisão mais tola da sua vida. Moisés ele desistiu do Egito, uma vida de dinheiro, poder, prazer para viver entre os hebreus, que era considerado uma classe baixa. Como é que ele perde essa oportunidade de ser o administrador da nação mais poderosa do mundo? Como é que Moisés, que seria o próximo faraó, deixa tudo isso para trás? Quando Moisés ele se encontra com Deus aqui no Monte Sinai, Deus diz para Moisés tirar as sandálias que ele tinha nos pés, porque aquele lugar era santo. Tirar o calçado era um ato de reverência, que comunicava a sua própria indignidade diante daquele Deus. Deus ele é o nosso amigo, mas além disso, ele é o nosso Senhor e soberano. As pessoas não podem se aproximar de Deus com falta de respeito ou de qualquer maneira. As pessoas, né, precisam tomar decisões adequadas para se aproximar de Deus de uma forma mais apropriada. Então Deus quando pede para Moisés tirar as sandálias ali também, Deus ele não queria que nada estivesse entre ele e Moisés. Moisés teve que deixar algo para trás para ter esse encontro verdadeiro com Deus. Ele teve que deixar o Egito para trás, sua identidade, ele teve que tirar as suas sandálias. Moisés ele não queria uma vida medíocre, foi por isso que ele deixou os palácios do Egito para trás para viver uma vida plena com Deus. Deus pede para Moisés tirar a sandália porque ele não queria nenhum impedimento entre ele e Moisés, nenhum bloqueador. Esse acontecimento foi decisivo na vida de Moisés. Ele já estava aqui nesse deserto aproximadamente uns 40 anos. Ele passou os 40 anos iniciais no Egito, depois mais 40 anos no deserto, e ele estava aqui vivendo uma vida tranquila de um pastor, mas um dia Deus aparece para ele nessa sarça. E a Bíblia fala que Moisés se aproximou de Deus. E quando encontrou, Deus o chama a ele pelo nome, pede para ele tirar as sandálias, pede para Moisés tirar tudo aquilo que impedia ele de ter um contato mais direto com Deus. A lição que nós queremos tirar aqui, adolescente, é a seguinte. Às vezes nós temos que sacrificar algumas coisas que nos atrapalham no nosso relacionamento com Deus. Existem coisas que nos prendem e não nos deixam desfrutar de uma verdadeira amizade com o nosso Criador. Existem pecados que nós gostamos tanto que nem às vezes sentimos falta de Deus. E Jesus falou que às vezes nós temos que ser radicais com aquelas coisas que podem nos atrapalhar na nossa relação com Ele. Por exemplo, Mateus 5, de 29 a 30, ele diz bem assim, se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Se a sua mão direita te faz pecar, corte, lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele direto para o inferno. Hebreus também, 11, de 24 a 25, diz bem assim, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo do que desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou a desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito e não temeu a ira do rei, e perseverou porque via aquele que era invisível. A Bíblia diz que Moisés ele deixou todo o Egito para trás. Ele descobriu qual era a sua verdadeira identidade. Ele não queria viver aquelas facilidades que o Egito promovia. Ele não queria viver aquela vida de pecado, aquela sociedade que tinha vários deuses. Ele deixou tudo isso para trás para aceitar a missão de Deus. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais são os pecados que têm afastado você do propósito que Deus tem para a sua vida? Quais são os pecados que têm drenado a sua
espiritualidade, que tem impedido você de dar um salto a mais na sua fé? Quais pecados que têm travado você e não deixado você crescer espiritualmente? Jesus uma vez falou em Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos que deixar o que é mundano, o que é trivial, para chegar diante do único e verdadeiro Deus e adorarmos Ele de todo o coração. Às vezes, Deus nos pede para abandonarmos determinadas coisas que são até superficiais, mas que acabam se tornando um embaraço em nossas vidas. Tipo, um relacionamento. É bem provável que você está num relacionamento, seja lá de namoro ou de amizade, mas que tem impedido você de se aproximar mais de Deus. Um cursinho fantástico, mas que tem tirado você das programações aqui da igreja. Às vezes um passatempo, pode ser internet, uma rede social, um jogo de videogame, uma série. Você está tão viciado ali que agora você não tem mais tempo para ler a Bíblia, para vir para a igreja, para orar. Talvez seja um canal de televisão, um time de coração, um CD, uma roupa, uma banda. Eu não sei, mas você sabe. Você sabe o que está te distraindo. Você sabe o que está afastando você do seu Criador. Você sabe que você precisa romper com isso. Você precisa deixar isso para trás por amor a Cristo. Se você sabe o que está te atrapalhando, adolescente, que tal tomar essa decisão? Que tal fazer o que Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 2 fala? Hebreus fala bem assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tendo os olhos fitos em Jesus. Novatins, eu não sei o que tem te atrapalhado. Eu não sei o que tem te impedido você de correr bem, de caminhar bem. Talvez você esteja com peso nas suas costas. E Deus quer que você se livre desse embaraço. Jesus chama você para uma fé radical. Uma fé que está disposta a sacrificar alguma coisa para ganhar espiritualmente. Você tem que se desprender talvez de alguma coisa para se aproximar mais do seu Criador e receber a missão. Sabe qual foi a escolha de Moisés? Ele deixou o mundo para trás, deixou o Egito para trás. A sua identidade de egípcio, de sucessor de Faraó, para seguir a missão de Deus. E que você tenha coragem de fazer a mesma coisa. Amém? Vamos orar? Senhor, abençoe cada um desses adolescentes, Senhor. Que eles possam viver para Ti. Senhor, que o Senhor capacite-os, ajude-os. Senhor, que o Senhor dê força para cada um deles para eles fazerem a Tua vontade. Não deixe com que eles venham desistir e nem desanimar, Senhor. Que eles possam se livrar de todo embaraço e venham viver uma missão para Ti. Os ajude, os capacite, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que você coloque as lições em práticas e na semana que vem nós vamos continuar essa maravilhosa programação. Deus abençoe, Novatins. Um grande abraço, hein? Tchau!